Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula da LevMedia. Eu sou o Guinter Pauli. Continuando nosso curso de C# avançado, nós vamos hoje aprender como utilizar um recurso nativo das últimas versões do C#, que é a execução de métodos assíncronos. Métodos assíncronos que você pode chamar esses métodos e não travar a aplicação, não travar a thread principal da aplicação, usando as palavras reservadas async e await para processar a operação de forma assíncrona, né? Não de forma síncrona, onde você tem que aguardar a execução dela. Nós vamos fazer com exemplo bem simples, tá? Bastante simples, que vai simular um processamento de geração de números primos, além de aprender a utilizar o async e o await, tá? Nós vamos também aprender a utilizar a classe task, que é uma classe que recebe um generic que representa o resultado daquele processamento que você está fazendo de forma assíncrona. Vamos então iniciar um novo projeto aqui no Visual Studio. Como de costume, eu vou criar uma aplicação de console. Mas como eu já comentei em aulas anteriores, todas as técnicas vistas neste curso se aplicam a qualquer tipo de aplicação. Seja ela web, desktop e assim por diante. Então, vamos chamar de processamento assíncrono. Vamos aguardar enquanto o Visual Studio cria a solution aqui para a gente, projeto. Vamos inicialmente aqui na classe do programa, class program, nós vamos criar um método estático aqui que vai retornar, vamos pegar aqui a enumerable, vai retornar uma enumeração de números inteiros, usando aqui generic. Vamos chamar de get números primos. Onde a gente vai passar aqui um valor mínimo e um count, indicando quantos números a gente quer fazer esse processamento. Qual é a ideia? É fazer um método aqui que consuma, né, processamento, que trave a aplicação enquanto não termine de ser executado, né? Então vamos implementar aqui return enumerable range, esse método aqui ele gera uma sequência de números, né, de acordo com um range especificado. O que a gente especificou aqui são informados nos parâmetros min e count. Bom, aqui eu já posso utilizar alguns métodos de extensão, né? Where, porque a gente quer pegar os números primos, né? Então vamos utilizar uma expressão lambda aqui, onde o nosso número, e aqui a gente tem que verificar se ele realmente é um número primo. Então a gente vai novamente recorrer ao enumerable range dois vírgula inteiro para fazer o typecast, utilizando aqui a classe math, sqrt, que retorna a raiz quadrada de um número, no caso aqui de o nosso número, menos 1. Ponto. Programação fluente, né? Então posso utilizar aqui, aqui tem um errinho, range
all, vamos pegar todos, e aqui nós vamos novamente pegar uma expressão lambda, onde o nosso número dividindo por, pegando o restante da divisão por i, for maior que 0. Muito bem, então agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos exibir aqui, né, o get números primos. Então nós vamos fazer o seguinte, for each, para cada número inteiro, vamos chamar aqui de número, in get números primos, vamos pegar aqui iniciando em 1, vamos pegar 1000 números primos, isso vai levar bastante tempo, nós vamos exibir no console, .writeLine, o valor de num to string. Vamos dar um console readLine para dar uma pausa. Então, qual a ideia? Foi fazer um cálculo aqui, poderia ser um cálculo de um sistema real, um cálculo de uma folha de pagamento, de uma geração, de um cálculo de um IPTU, algo que exija processamento da sua aplicação, né? Que seja executada de forma síncrona. O que é uma execução síncrona? Você chama o método, enquanto não acabar a execução dele, a aplicação trava esperando aquele processamento, correto? Então, vamos salvar aqui e vamos executar. Vamos ver se não vai travar, porque eu peguei aqui 1000 números primos. Executou rápido aqui, né? Então tá aí. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. E assim por diante, né? Vamos aumentar aqui o nosso tamanho aqui. Observe que mesmo eu colocando um range grande aqui, ele está rodando bem devido ao processador da minha máquina aqui, né? Bom, então qual é a ideia aqui? A gente executar isso de forma assíncrona. Então, para isso a gente vai utilizar alguns recursos que foram implementados nas últimas versões do compilador C#, incluindo a palavra, as palavras reservadas async e await. Mas antes disso a gente tem que entender um pouco do que é a classe task. A classe task é simplesmente a implementação de uma interface iAsync_result, que permite que eu execute métodos assíncronos, né, e receba como retorno, né, um resultado após o processamento, sem que para isso fique aguardando o processamento síncrono. Então a gente vai adaptar esse código aqui para usar essa task, né, que uma tradução aqui significa tarefa, né? Eu vou refatorar esse código aqui para tornar um pouquinho mais complexo e poder chamar a palavra async neste método aqui, né? Vamos chamar aqui de imprimir números primos. E aqui nós vamos utilizar um for, onde nós vamos fazer um int i igual a 0, i menor que 10 e mais. Aqui a gente vai chamar aquele método lá, getNúmerosPrimos. Nós vamos complicar bastante aqui, para justamente sobrecarregar o processamento. Então vamos colocar 100.000 mais 1 e a quantidade, o i,
vezes 1 milhão. Transformamos isso numa lista. E aqui, como eu tinha feito antes um for each tradicional, eu vou fazer aqui um for each utilizando um método com uma expressão lambda. Então, aonde o x vai vir para cá, que é o meu resultado, né? Console.writeLine, o meu x. Ok, vamos executar aqui. Agora sim, vai demorar um pouco, né? Gerou bem mais números primos aí, né? Inclusive coloquei lá tá processando ainda, né? Inclusive coloquei um valor inicial lá maior para dificultar o cálculo do número primo, né? Então, além disso, né, observe que o get números primos ele está sendo chamado 10 vezes com o valor do i aqui, né, relativo, né, justamente para gerar valores bem altos e difíceis, demorados de serem calculados, né? Então vamos transformar esse cara num método assíncrono. Então, o primeiro passo é aqui a gente utilizar a classe task, tá? Que ela aceita um generic task, e observe que ela pede aqui um tResult, que vai continuar sendo o nosso enumerable de inteiros. E aqui a gente vai ter que também colocar um task.run. E no run a gente passa uma expressão lambda aqui, dizendo o que a gente vai processar nesse run, que é executar de forma assíncrona. Muito bem. Então, no exemplo anterior, o task é a tarefa que a gente quer executar, e este é o tipo de retorno da minha tarefa assíncrona, do meu método assíncrono. Ele continua retornando um enumerable de inteiros, né? Poderia ser uma coleção ou algum outro dado que você tenha processado. E agora, onde a gente está mandando imprimir os números primos, a gente vai usar uma outra palavra reservada, né? Como lá agora está retornando um result, a gente vai colocar aqui uma inferência de tipos para resultado, vai receber o get números primos, que por inferência de tipos, né, ele vai receber aquele task de enumerable de int, né? E aqui entra a palavrinha-chave, né, await. O await aqui ele está dizendo, né, ó, que só pode ser utilizado com um método assim. Então, além de a gente utilizar task aqui, né, nós temos que marcar o nosso imprimir números primos como estático async void. Muito bem. Aqui a gente vai chamar o método. E o resultado, agora sim, a gente vai fazer uma operação em cima do resultado, né? Ele era um método antes, agora a gente está largando dentro de uma variável chamada resultado. Ponto. Este sim pega o toList e faz o for each exibindo no console. Aí está, muito bem. Vou deixar fora do async aqui, né? Console readline.
executando. Observe que agora ele não prende a thread principal, né, como estava acontecendo antes. Lembra que antes ele executava uma porção, e enquanto não retornava aquele método, né, ele travava e para continuar o processamento, né? Então agora ele continua chamando de forma assíncrona, né? Ele não trava, ele executa isso em segundo plano, chamando o await, que retorna o resultado sem travar a thread principal. Muito bem, com isso vamos finalizando mais essa videoaula, agradecendo a sua atenção. Muito obrigado.